Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a diversidade do reino Plantae. No nosso primeiro vídeo da seção de botânica, você foi capaz de compreender as características mais gerais do reino Plantae e além disso, você foi capaz também de conhecer os 4 grupos de plantas. Você entendeu que as plantas são organismos eucariontes, todas as plantas são organismos multicelulares e além disso são autotróficas. Isso quer dizer que essas plantas produzem a sua própria matéria orgânica que fornece energia para que esse vegetal ele consiga crescer e até mesmo se reproduzir. Você aprendeu, inclusive, que essas plantas são organismos fotossintetizantes, pois elas utilizam a energia do sol e transformam a energia luminosa em energia química. Você vai entender no vídeo de hoje que, além daquela classificação que nós adotamos anteriormente, de dividir o reino vegetal em 4 grupos, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, esses grupos de plantas também podem ser agrupados em 2 subgrupos de acordo com a visibilidade de suas estruturas produtoras de gametas. As plantas elas podem ser então agrupadas em 2 grupos, o grupo das criptógamas e o grupo das fanerógamas. O termo criptógama significa dizer que as estruturas que produzem os gametas estão escondidas, enquanto que nas fanerógamas essas estruturas elas são visíveis. Como identificar uma planta que pode ser caracterizada como uma planta criptógama? De fato, é muito simples da gente saber diferenciar uma criptógama de uma fanerógama. Se você observar que a planta ela não produz sementes, não produz flores e nem frutos, certamente ela vai ser uma criptógama. Pelo que você já entendeu, as plantas criptógamas elas podem ser apenas de 2 grupos, que são o grupo das briófitas e o grupo das pteridófitas. Portanto, plantas como musgos, hepáticas, avencas ou samambaias, elas são plantas que nós chamamos de criptógamas, pois as suas estruturas reprodutoras ou as estruturas que produzem os gametas, elas não são visíveis. Enquanto que as plantas fanerógamas, elas apresentam as estruturas reprodutoras visíveis, como é o caso, por exemplo, das gimnospermas e das angiospermas. Essas plantas, elas produzem sementes e no caso das angiospermas, além das sementes, elas devem também apresentar flores e também frutos. Então, plantas como o cacto, o pinheiro ou até mesmo como a mangueira são plantas que nós chamamos de fanerógamas. Uma etapa fundamental na vida de qualquer ser vivo, sem dúvida nenhuma, além da alimentação, é a reprodução. É a forma pela qual os organismos eles apresentam para continuar a sua espécie no planeta. As plantas possuem 2 formas de reprodução. A reprodução sexuada, que envolve a mistura de material genético de 2 espécies de vegetal, e isso leva, portanto, a um aumento da variabilidade genética, fazendo com que os indivíduos eles fiquem cada vez mais diversificados. E uma outra forma de reprodução é a reprodução assexuada, que não envolve a mistura de material genético através dos gametas. É importante que você lembre que a reprodução sexuada ela abrange 2 fenômenos importantes, que é a meiose e também a fecundação. A meiose é um tipo de divisão celular que reduz o número de cromossomos em células gaméticas pela metade. Portanto, uma célula diploide, ela dá origem a células haploides com metade do número de cromossomos que a célula-mãe possui. Enquanto que a fecundação é o processo de união dos gametas haploides. Portanto, quando 2 gametas, masculino e o feminino, eles se unem, eles vão dar origem a um zigoto que apresenta o mesmo número de cromossomos da espécie diploide. Portanto, a fecundação ele restabelece o número de cromossomos da espécie. Nas plantas, esse tipo de reprodução sexuada está relacionada com um fenômeno que nós conhecemos como alternância de gerações. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante o ciclo de vida de qualquer planta que você conheça, seja uma briófita ou até mesmo uma angiosperma, a planta passa por uma fase haploide, denominada de gametófito, e se alterna com a geração diploide, que nós conhecemos como esporófito. De acordo com esse último ponto, as plantas podem apresentar alternância de gerações do gametófito para o esporófito. Apenas em briófitas, que são plantas que não apresentam vasos condutores de seiva, o gametófito vai ser a geração duradoura, enquanto que o esporófito vai ser a geração de curta duração. No entanto, em pteridófitas, em gimnospermas e angiospermas,
o gametófito ele não passa de uma fase curta no ciclo de vida da planta, enquanto que o esporófito vai ser a fase duradoura. Nas briófitas, o gametófito ele cresce sobre o substrato, dando origem a uma pequena estrutura constituída de rizóide, difilóide e caulóide, que são estruturas semelhantes ao caule, à raiz e também às folhas. No gametófito é que acontece a produção dos gametas a partir de estruturas denominadas de gametângios. O gametângio das briófitas são de dois tipos. Tem o anterídeo, que produz o gameta masculino flagelado, denominado dianterozoide, e o outro gametângio é chamado de arquegônio, que é o local onde acontece a produção do gameta feminino, denominado de oosfera. Tanto o anterídeo como também a oosfera são gametas haploides da mesma forma que o gametófito. Em épocas de chuva ou até mesmo numa garoa, o anterozoide ele nada até o arquegônio, que contém a oosfera, dando origem a um zigoto. Esse zigoto ele se desenvolve dando origem ao esporófito diploide. Esse esporófito diploide contém uma estrutura denominada de cápsula, como você consegue observar na imagem, e essa estrutura ela produz esporos por meiose, portanto esporos haploides, que caem no substrato, dando origem, portanto, a um novo gametófito, reiniciando o ciclo. Já no ciclo de vida alternante de uma pteridófita, as folhas desses vegetais geralmente são férteis e dão origem às pequenas estruturas que nós chamamos de soros. Você consegue observar aqui ao lado. Esses soros eles sofrem meiose no interior dos gametângios, dando origem, portanto, aos esporos. Esses esporos, agora haploides, caem no substrato e, se as condições forem favoráveis, ele pode germinar e dar origem ao gametófito. O gametófito das pteridófitas ele é pouco desenvolvido, denominado de prótalo. Portanto, o prótalo é o gametófito das pteridófitas e ele apresenta a fase de curta duração. Observe que o prótalo ele pode apresentar as duas estruturas reprodutoras. Então, no mesmo organismo, no mesmo gametófito haploide, a planta pode apresentar tanto o arquegônio como os anterídeos. O arquegônio das pteridófitas é uma estrutura em forma de uma garrafa, onde se desenvolve o gameta feminino denominado de oosfera. Quando o arquegônio ele está maduro, abre-se um canal por onde os gametas masculinos das pteridófitas devem penetrar até chegar, portanto, à oosfera. Já os anterídeos das pteridófitas são estruturas um pouco mais arredondadas, onde nelas se desenvolvem pequenos anterozoides, que são os gametas masculinos flagelados. Quando o anterídeo ele se torna maduro, ele se rompe, liberando, portanto, os anterozoides que devem ir até o encontro da oosfera que está aprisionada dentro do arquegônio. Nesse ponto, é importante você lembrar que, tanto em briófitas como em pteridófitas, há necessidade de água para se reproduzir, porque os gametas masculinos eles são flagelados. Havendo, portanto, o encontro desses dois gametas, há a formação do zigoto, que se multiplica intensamente por mitose, dando origem ao esporófito diploide. Inicialmente, é o próprio gametófito quem nutre e quem participa do processo de crescimento dessa planta, agora diploide, com 2 N-cromossomos, e após essa planta se sustentar e começar a realizar fotossíntese a partir da absorção de nutrientes e de água do solo, o gametófito ele degenera e o esporófito ele desenvolve, reiniciando, portanto, o ciclo de vida de uma pteridófita. Bom, então como resumo, você aprendeu nesse vídeo que as plantas elas apresentam um tipo de reprodução sexuada e também assexuada, e que na reprodução sexuada dessas plantas há um fenômeno de alternância de gerações, onde eu vou ter 2 fases, uma fase produtora de gametas, denominada de gametófito, e uma fase que nós chamamos de esporófito, que é a fase onde vai acontecer a produção de esporos. Lembre que o gametófito ele é a fase duradoura apenas em briófitas, e nos outros grupos de plantas, o esporófito é que é a fase duradoura. Lembre também que nas briófitas e nas pteridófitas, as suas estruturas reprodutoras elas não são visíveis.
em um outro vídeo dessa sessão de botânica, você vai aprender como é que acontece a reprodução no grupo das fanerogmas, que são as plantas que nós chamamos de gimnospermas e das plantas que nós conhecemos como angiospermas. Aproveite para anotar os pontos mais importantes desse vídeo e até a próxima. Obrigado, pessoal!